acima de tudo. Eu estou aqui para ajudar. E eu estou aqui para ganhar. Isto só vale a pena se for especial. Gente ignorante é que não. Cuidado, isso vai correr mal. Opa, desfruta a vida. Camada, deixem-se de rodeio. Ai, eu não gosto de nada de conflitos. Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Não Disfarces, um podcast muito doido em torno de um tema que é muito sério, o Enneagrama, porque nós aqui entrelaçamos o cómico com o cósmico e eu nem acredito que nós já vamos no nosso penúltimo episódio. É verdade, só falta mais um. Já vemos Olá, assim Maria. o fim à vista. Olá, Vítor, ainda bem que temos aqui o Vítor para me consolar com a ideia de que nada é verdadeiramente um fim, que tudo está em permanente movimento, é ou não é? É sempre um eterno recomeço. É isso Estamos mesmo. sempre a começar de novo. E começando de novo, hoje temos um episódio que vai ser bastante emotivo. Vai ser bastante emotivo. Nós hoje vamos trazer aqui as duas personalidades que pertencem à tríade dos emotivos, o 2 e o 4. Dos emocionais. Dos emocionais, claro. É diferente, é diferente. Enquanto que o 2 interioriza a tristeza, é uma das emoções. Ou seja, ele não mostra a tristeza. O 4 exterioriza a tristeza, aliás, está bastante familiarizado com o drama e convive de forma bastante natural com o drama e por isso também consegue absorver, talvez de forma com mais simplicidade, o drama dos outros e com isso também algumas... Sendo que não é o drama de qualquer um, é o drama daqueles que forem dramas especiais. Nós já vamos falar sobre isso. Agora vamos falar sobre o 2 primeiro. Vamos sim. Aliás, eu prometo voltar em força daqui a bocadinho. Agora Vítor, vou-te deixar aqui com a nossa Paula Carinho, a nossa protagonista fictícia do Enia tipo 2, e podes desde já começar a dissertar sobre todas as coisas que... Então, vamos lá falar sobre a nossa personalidade 2 do Enneagrama. Então, este 2 está na chamada tríade dos emocionais, são pessoas que têm uma espécie de radar no coração, então é aquela que sente, aparentemente, aquilo que o outro sente. São pessoas especialistas em criar empatia. Então são mestres da empatia, são pessoas que se ligam com alguma facilidade àquilo que o outro sente. Sendo que, como nós já vimos aqui, até por outros tipos de personalidade, nomeadamente o tipo 5, tipos mais mentais, têm às vezes alguma dificuldade de lidar aqui com este 2. Porquê? Porque o 2 até pode ser um bocadinho invasivo aqui neste processo. Só lembrar que o Enneagrama é um sistema muito profundo, que trabalha aquilo que é o nosso perfil psicológico, mas também aquilo que é um caminho que poderemos considerar mais sagrado ou mais espiritual. E que aquilo que estamos aqui a fazer neste podcast, embora consigamos tocar em muitos aspectos do Enneagrama, nós estamos aqui a fazer um programa muitas vezes de entretenimento e de ficção. Estamos aqui com personagens fictícias e às vezes abordamos aspectos dos tipos que até são um pouquinho mais neuróticos, como vai acontecer hoje quando recebermos aqui a nossa representante do tipo 2. O que não significa que só um dos tipos seja mais neurótico, ou uns sejam mais e outros menos, ou que as neuroses estejam só presentes e os exageros e os excessos em qualquer um dos tipos em detrimento de outros. Isto serve para dizer que este 2 habitualmente é visto como uma pessoa que leva o coração à frente do corpo. Ou seja, estão a ver aquele tipo de pessoa que parece que aquilo é só emoção e muitas vezes não reflete antes de exteriorizar aquilo que está a sentir. Então, neste movimento de criar empatia com o outro, muitas vezes esta pessoa tem uma compulsão em agradar ou de parecer um bocadinho superficial. Ele não aprofunda determinado tipo de emoções, como vamos ver mais tarde no tipo 4, então aquelas emoções mais dramáticas, aquela coisa mais densa, mais pesada, não é propriamente o território do 2, embora o 2 queira ser considerado especial, tal como o 4, que vamos ver a seguir. No fundo, estes emocionais, eles querem sentir que são especiais e de alguma forma eles querem reconhecimento. O reconhecimento do 2 tem a ver muito com esta ideia que ele tem de si próprio,
que é uma pessoa extremamente generosa e, na verdade, uma grande parte destas pessoas do tipo 2 são pessoas muito generosas, que é alguém que tem muita sensibilidade às questões dos outros, mas no fundo ele faz isto para não ser rejeitado. Isto é aqui uma ferida muito profunda aqui do nosso tipo 2. Ele tem muita dificuldade de lidar com a rejeição, é por isso que o 2 tem muita dificuldade em dizer não. Ele habitualmente diz sempre que sim. E também não gosta que lhe digam não, como é evidente. Então, se me começam a dizer muitas vezes não, eu sinto aquilo como uma rejeição. O que é que vai acontecer? Vocês estão a ver aquela história muito clássica que é de alguém que saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Bom, este é um pouco o exemplo do 2. Ele, quando se sente rejeitado, ele desaparece. Ele não suporta porque... habitualmente no início o 2 é aquela pessoa que nós vamos achar que é um verdadeiro anjo, porque é aquela pessoa que está ali para nós, é aquela pessoa que está ali para satisfazer as nossas necessidades, e quando ele deixa de cumprir esse papel, essa personagem, nós começamos a ver aquilo que está por trás deste tipo 2, que é uma pessoa que também tem as suas necessidades e que muitas vezes aquilo que vai manifestando em relação à relação com o outro não é propriamente aquilo que ele é, mas um papel que ele faz para conseguir obter aquilo que ele tanto necessita, que é agradar e ser reconhecido por isso. Costuma-se dizer um pouco na brincadeira que o 2 precisa de muitos elogios e, portanto, precisa de uma dose diária de elogios por dia. Agora, se deres 1 quilo de elogios a um tipo 2, num dia, e se no dia seguinte só deres 300 gramas, isso pode não ser suficiente para ele. Então, todos estes tipos têm uma espécie de adição a uma determinada paixão, a uma determinada fixação, e aqui no caso do tipo 2, esta adição é em relação à paixão do orgulho. Esta é a paixão do tipo 2. O que é a paixão do orgulho? É eu achar que sem mim o outro não consegue, que eu é que sei daquilo que o outro precisa. Então há um certo orgulho em mim, em ser eu que vai conseguir dar ao outro ou preencher a necessidade do outro. Isso que para o 2 muitas vezes é... Aí vou interromper porque tenho aqui a Paula Carinho, ninguém melhor para nos mostrar o que é um tipo 2 na Antes prática de mais e ao vivo. bem-aja, Vítor, é um prazer imenso estar aqui consigo e fique sabendo que essa t-shirtzinha combina extremamente bem com o seu tom de pele. Muito obrigado, Vai ali buscar Paula. ali o tom fica lindíssimo. Muito obrigado, Paula. Eu sugiro que se apresente então, que idade tem, qual é que é a sua profissão, o que é que a move nesta vida. Então, eu sou esteticista, tenho 51 anos, Paula Carinho, mas como as minhas clientes costumam dizer, eu sou acima de tudo psicóloga delas. Que eu, além de ir ao encontro, além de torná-las mais bonitas, vou sempre ao encontro dos seus problemas. Eu escuto-as, está a ver a ideia. E não desfazendo, tenho as melhores clientes do mundo. Adoro-as a todas. Estou aqui a pensar que a donação já deve estar a precisar de fazer o buço e as axilas, que já passaram mais de 3 semaninhas. Vitor, se não se importa... Aguardaram, com licença, vou só fazer aqui um telefonemazinho. Aqui, a donação. Vou já pegar na agenda. Tudo, daqui fala Paula Carinho, do Salão Airosa. Vinha lembrar que já está com os pelinhos em atraso. Pois é, donação, quem é amiga quem? Sofrer para bela ser. Embora você já seja lindíssima. Então vamos lá ver na agenda. Amanhã às 10. Tá complicado. Só se eu ligar à Dona Isabel e pedir para trocar, que ela normalmente não se importa. Olha, fazemos assim, a Paula consegue tudo. Não se preocupe, vou encaixá-la aqui às 10. Se eu não lhe disser nada em contrário, é porque fica marcadinha. Vá, amor, tchau. Beijoquinha, querida. Tchau, tchau. Tchau, querida.
Com licença. Ai, agora vou ter que ligar para a Dona Isabel, valha-me Deus. Oh, Paula, com essas trocas ainda arranja lenha para se queimar. Estamos aqui para ser úteis. Não custa nada, não é, Vítor? Paula tem família? 2 filhotas e uma gata, que é a Dulce. A Lara ainda mora comigo, tem 24 anos. A Fábia tem 26, já mora com o companheiro. E tem um menino, que é o Tomás, 2 anos. Ai, o que eu mimo aquele netinho. Eu estou com ele todos os dias, que eu saio do salão aí por volta das 19 e passo sempre em casa da Fábia para ajudá-la no banhinho, no jantarinho. E já agora, que horas é que a Paula janta? Janto mais tarde, depois eu que a Lara. Cozinho sempre um bocadinho a mais para sobrar para o dia seguinte, para a marmita dela. Ela gosta tanto destes miminhos. Então, quando é os pratos favoritos... E o seu marido? Ele não me valorizava o suficiente. E um dia, olha, fartei-me e orientei-me com outro. E quando ele descobriu, já era tarde. Ainda implorou que eu acabasse com tudo. Mas ele não me merecia. E acabámos por nos divorciar. E ainda está com esse namorado? Não, ao tempo, nunca tive esse intuito. Era mais... Prontos... Mas pronto, eu dedico-me muitíssimo aos meus sobrinhos, aos meus irmãos, às minhas filhotas, claro, à mãezinha. Os almoços de família ao domingo nunca falham, são sempre lá em casa. Aliás, nunca são na mãezinha. E depois também tenho os meus sem-abrigo. Duas noites por semana lá vou eu para as carrinhas de apoio. Ai, Vítor, o que eles gostam de me ver. Eu já mudei a vida de tanta gente, só das conversas que a gente já teve. Há recompensa melhor do que esta, Vítor. Saber que alguém se endireitou na vida porque a Paula estava lá no momento certo. Olha, toca aqui. Toque. Eu estou já a ver. estou arrepiada. Dá para ver, Paula. Olha, Paula, vou-lhe colocar uma pergunta mais profunda. Como é que gostava de ser lembrada depois de morrer? Gostava que dissessem: a Paula era o pilar deste grupo, desta família, deste salão. Como é que nós vamos fazer sem a Paula? Então considera-se imprescindível na vida das pessoas, elas não passam sem si. A bem dizer, gostava que ao menos sentissem a minha falta, não é? Como é que, por exemplo, a Fábia ia conseguir continuar a pagar a creche privada do menino? Fui eu que aceitei um trabalho extra a fazer inquéritos telefónicos para ajudá-la. Ai, Vítor, já agora, peço imensa desculpa, fazíamos aqui uma pausazinha só para eu cumprir ainda um inquéritozinho que tenho que fazer no dia de hoje. Com licença, é muito rápido. Aqui. Ora bem... O meu nome é Paula Carinho, eu trabalho para o projeto Felicidade em Termos de Já e estamos a fazer um estudo que visa aferir os índices de felicidade das pessoas. Teria a amabilidade de me dispensar um minutinho para me responder a umas breves perguntinhas? Então, vamos lá começar. Café curto ou comprido? Conhece a origem do galo de Barcelos? Teve rubéola em criança? Não se recorda nem tem registro, não é? Pois, isto. Então esta, Jazigokova. Ai, quer ser cremada. Não tenho aqui essa opção, mas tenho aqui uma alternativa de questão dentro desta secção. Caixão aberto ou fechado? Prefere fechadinho. Pousaria nua por dinheiro? Muito obrigada, está despachadinha, obrigadíssima por contribuir para este estudo. Com licença. Pronto, já está. Ok. Paula, e também, já que ajuda tanto os outros, também pede ajuda com alguma frequência? Nunca.
Aliás, na maioria dos casos, as pessoas também não me pedem ajuda, eu é que me chego à frente. Os outros também têm mais é que perceber se eu precisar deles. E já precisei. Mas ninguém reparou. Por exemplo, quando eu tive que ser intervencionada cirurgicamente aos Países Baixos, salve seja, como eu costumo dizer, não foi nada fácil. Em mim ninguém pensa. Mas pronto, com isso posso eu bem. Mas também lhe digo uma coisa, no outro dia a Fábia pediu para eu ficar com o menino num domingo e eu não fui. Disse que estava com dor de cabeça. De maneiras que é o que vai acontecer no serviço se a patroa continuar a não dar valor. Porque ainda para mais eu sou a preferida dela, que as outras morrem de ciúmes meus. Só que eu faço horas a mais sem cobrar nada. Atravesso-me com brushings quando as cabeleireiras estão todas entupidas, que é algo que não me compete fazer. Aguento-me à bronca e ela nada de aumentos. Vou começar a fazer como elas. Chega à minha horinha e tchau, tchau. E aí é que ela vai ver, Vítor. Porque eu quando viro, meto as unhas de fora. Ai, meto. Então, e posso ajudá-la em alguma coisa? A Paula precisa de ajuda? Esta entrevista é paga? Então tivemos aqui a Paula Carinho, que nos veio mostrar, em termos de caricatura, em termos de neurose, como é que pode funcionar aqui o nosso 2. Claro que isto é como se existisse uma personalidade que é o nosso karma, mas também existe um dharma aqui na nossa personalidade. Então qual é que é o karma desta personalidade do tipo 2? O que é que ele precisa de trabalhar aqui? É esta necessidade de agradar que o torna muitas vezes um pouco superficial, não entrar em contacto com aquilo que são as suas emoções verdadeiras ou mais profundas. Já agora pode dizer aos nossos ouvintes e espectadores qual é a essência por trás. Pronto, e isso de repente passamos aqui para a essência. A virtude e e a essência não é um verniz para as unhas, de facto. A essência é algo que só conseguimos lá chegar muitas vezes quando instala o verniz. É por isso que se fala muito, eu acho que até já referi num dos episódios, que há pessoas que querem fazer uma espécie de bypass espiritual. O que é que isso significa? Elas querem aceder ao seu dharma ou àquilo que é a sua essência ou à sua espiritualidade sem fazer o trabalho psicológico. Então o Enneagrama é um pouco isso, é ajudar-nos a instalar o verniz. E o verniz são aquelas camadas que estão nas nossas superfícies e que, quando nós não tiramos aquilo, nós não conseguimos, de facto, fazer o que nos permite atravessar aquilo que, em algumas tradições, se chama a noite escura da alma. O que é que pode ser isso? A nossa sombra. O que está por detrás destes comportamentos, as motivações destes comportamentos que nos vão mostrando que no fundo andamos aqui a tentar encontrar migalhas de amor para conseguir preencher os vazios, as nossas carências. Então aqui a carência deste tipo 2, muitas vezes, é que em determinado momento a criança, vamos aqui à criança que está por trás deste tipo 2, esta criança deixou de se sentir especial. Curiosamente, quer o tipo 2, quer o 4 que vem a seguir, são dois tipos de personalidade em que a criança se sentiu, em algum momento, muito especial. Ela sentiu de facto que era considerada especial na família, pelo pai, pela mãe, por um deles, e de um momento para o outro ela deixou de se sentir especial. Muitas vezes são episódios que quem está à volta não se apercebe, mas que para a criança resultam em traumas, em feridas. Então este 2, em determinado momento, achou que havia muitos outros que eram mais especiais do que ele, e para ser especial havia uma estratégia, ou há uma estratégia que funciona, que é, se eu me aproximar muito das necessidades do outro, se eu for muito empático, se eu for muito empática, eu consigo ser considerada uma pessoa especial. Mas por falar em especiais, só dizer que a essência do 2, a sair da personagem. A essência do 2 é algo que se chama liberdade, ou naquilo que é a tradição mais sagrada do Enneagrama, até se pode chamar a vontade
a vontade divina. O que é que isso significa? Que eu vim aqui, se eu for um 2, eu estou aqui neste mundo para conhecer a minha verdadeira vontade, não aquilo que é a vontade dos outros. Então, o grande caminho aqui deste tipo 2 para se libertar de todos estes condicionamentos, de querer agradar, de precisar de reconhecimento, de ter dificuldade com a rejeição, é reconhecer qual é a sua própria vontade e, com isso, libertar os outros para a vontade, para o seu próprio livre-arbítrio. Este é o grande desafio aqui deste tipo 2. Há quem diga que quando tentamos condicionar alguém, isto é muito curioso aquilo que eu vou dizer, quando tentamos condicionar alguém, quando dizemos aquilo que o outro deve fazer, estamos a fazer magia negra, imagina. Olha o tema que eu agora fui colocar aqui. Olha. E tivéssemos nós mais tempo, explorávamos esse tema. É verdade. Vivemos para a magia branca, então vamos continuar. Olá, Vítor. Quem sou eu? Quem está aqui? Está aqui alguém que eu preciso até de fazer uma vénia quando me encontro com esta pessoa. É só aquela pessoa que estava aqui há bocadinho, não é? Maria Clementina. Portanto, o público pensava que ia trazer aqui uma personagem muito esquisita do tipo 4, se calhar fica desiludido porque depois de um processo de reflexão achei que o mais honesto e interessante seria trazer-me a mim própria. Então, até porque talvez eu até represente a minha personagem, eu acho que representa o exagero e a caricatura da personalidade tipo 4, tanto ou mais do que estas personagens fictícias que criei, o que não é propriamente muito bom sinal, não é? Mas quer dizer que ainda tenho muito para evoluir, mas para pelo menos elucidar o nosso público, acho que vai ser bom. Então, eu posso ser facilmente confundida com um tipo 7, pela diversidade, pelo meu caráter mais multidisciplinar, de ir a todas, mais multifacetado, também pela minha capacidade rápida de regeneração, com bastante energia, só que não. Aliás, agora vamos fazer aqui esta confissão. Eu sou quem é o 7 aqui não sou eu. A pessoa que é 7 aqui é o Vítor, que parece menos 7 do que eu. Isto para explicar que no Enneagrama as aparências iludem. É um trabalho muito profundo e não está aqui para servir estereótipos de maneira nenhuma. Havemos de, se calhar, de falar um bocadinho sobre isso, porque também tem a ver com os nossos subtipos. Também. Subtipos. Eu tenho mania de não dizer o O, a vogal, tipos. Então, também posso ser confundida com o 6 pelas questões, pelo facto de questionar muito, de fazer muitas perguntas em cima de perguntas, de nunca ficar muito tranquila com uma resposta assim mais vaga, de estar sempre também a ver vários cenários à minha frente. Também sou ansiosa, também tenho insónias, imensa coisa do 6, só que não, porque realmente a minha motivação central não é a segurança de maneira nenhuma, aliás, é um bocadinho o contrário disso, porque eu tenho assim uma espécie de atração pelo abismo, que tu já conheces. E depois também, isto porque estive a pensar quais é que eu tinha mais a ver, identifico-me imenso com aquela indignação perante o erro do 1, só que, e de facto eu sou perfeccionista, mas é um perfeccionismo que não é transversal, é um perfeccionismo mais seletivo, mais individualista, mais obsessivo até, que está relacionado com as minhas criações, com as coisas que dão-me realmente gozo. Portanto, eu ponho muita intensidade emocional nas coisas que me dão prazer, que me dão gozo. Prazer não necessariamente a felicidade, não é? E, portanto, eu tenho uma maneira de estar na vida que é um bocadinho um paradoxo, porque tenho um pé nesta tal consciência pura de que estamos só aqui de passagem e outro pé no tal jogo da experiência humana, o jogo da ilusão que falámos aqui no primeiro episódio, e dentro desse jogo eu jogo um segundo jogo que é, eu digladio-me comigo própria em tentar encontrar ali um equilíbrio entre a leveza, o prazer de criar e o peso do cotidiano, o peso de sobreviver, da simples existência do cotidiano. Então, há dias que eu estou tão embrenhada nos meus projetos criativos, por exemplo, neste podcast, que me alheio
do razoável, do prático, das coisas concretas. Então há dias que eu até me pergunto, mas porquê é que temos que nos vestir, que comer, que preencher formulários, que ir ao supermercado, que fazer essas coisas todas? E porquê estas perguntas? Por um lado, pela dita sensação muito vívida que tenho desde criança de estarmos só aqui num jogo. Por outro, porque dentro do jogo eu só me interesso pela parte excitante. E aqui, excitante entenda-se não propriamente a parte excitante do set, que é aquela fuga à dor, aquela busca do prazer, mas o excitante das emoções fortes provocadas pelas experiências que tanto e que também me atiram para as catacumbas da melancolia. E por isso eu priorizo sempre isto, estas tais emoções fortes, e ponho sempre, quase sempre em segundo plano, quase sempre, porque entretanto tenho 4 filhos, não é? E toda uma vida bastante rígida, mas por isso quase sempre em segundo plano, ou pelo menos as coisas que eu posso ponho em segundo plano. Imagina, basta ir ver o meu carro, a minha carteira, a minha secretária, a chave de minha casa, que é tudo coisas que podem ser tratadas amanhã ou depois, para perceber que eu nunca poderia ser uma perfeccionista, porque aquilo é um caos total. Eu estou sempre a pensar que um dia vai vir esse dia idílico em que eu vou ter, em que a minha mente estará suficientemente amansada, em que eu vou finalmente ter energia para me atirar essas coisas concretas. Só que, claro que esse dia nunca chega, porque as coisas acumulam-se. E por isso, há uma frase do Virgílio Ferreira que eu descobri há relativamente pouco tempo, quando já estava a fazer esta pesquisa, e que eu pensei, bolas, isto tem tudo a ver com... Isto é o mote que tem ditado o meu inconsciente. A frase é: ama o impossível, pois só ele não te pode decepcionar. Ou só ele... Sim, acho que é isto, sim. E realmente é verdade, porque por um lado, quando eu crio, é este tal tudo ou nada desesperado, esta tal velocidade irrazoável que chega a queimar tudo o que está à volta e as pessoas que estão à volta. E por isso não é fácil também para quem convive com 4, ainda neste nível. Por outro, muitas vezes não chego a criar. Porquê? Porque há aqui uma excessiva idealização que me boicota e que me tem boicotado ao longo da vida. Eu vou tentar explicar isto. Uma coisa que caracteriza o ENA tipo 4 é esta tal sensação de incompletude, de uma espécie de uma carência interna. E é verdade, isto não é de maneira nenhuma estar aqui a fazer género, é mesmo uma coisa que é uma sensação de não me sentir digna ou merecedora da experiência ideal, e então antecipo a rejeição. Maria, isso pode ter a ver com a paixão do 4. Lembra-se qual é a paixão do 4 e queres explicar um bocadinho o que é isso? Que é a inveja. E em que mas que inveja é essa? Eu não sou, e aliás, e até podes perguntar às pessoas, não é uma coisa que me caracteriza, eu acho que não sou mesmo invejosa. Então que inveja é esta? É uma inveja que por um lado comparo-me com os outros, no sentido em que o talento dos outros, em vez de puxar por mim, de me encorajar a fazer igual, esmaga-me. Fico a sentir-me tipo uma loser total. Por outro, comparo-me comigo própria em potência, ou seja, eu sinto-me tão deficitária que sinto sempre que nunca vou igualar a fantasia que criei de mim própria. O ideal que criaste. Pronto, sobre aquilo que é fantástico e perfeito. Exatamente. E único. E então, como é que eu explico isto? Então, o que acontece é eu muitas vezes não faço e escudo-me nessa inércia sob pena de me concretizar na mediocridade. E como eu tenho horror a algo que seja só mais ou menos, e que isso tem a ver com a sombra no ponto 2, que o 4 tem no ponto 2, como eu tenho medo de me diluir no coletivo, de não fazer algo suficientemente relevante, então se eu não fizer, pelo menos estou a preservar a fantasia. Exatamente. É como se eu depositasse todas as coisas que me dão gozo, que me apaixonam, que me motivam mesmo, numa nuvem platónica. Então eu atiro para essa nuvem todos os meus sonhos, todas as possibilidades que eu tinha, todas as possibilidades que estavam à minha frente quando eu era criança, estão todas ainda numa nuvem, e então nessa nuvem ainda tudo é possível. É um bocado aquela saudade do futuro. E diz. É que o Platão chamava isso o plano das ideias. Pronto, platónico. E é uma nuvem platónica. E então, enquanto essa nuvem mantém-se imaculada, e enquanto que eu não tomar opções no concreto,
ela mantém-se intacta e só se vai manchar na concretização das coisas, não é? Vai ter que, obviamente, vai ter que haver coisas específicas e por isso nunca vão ficar sempre aquém do ideal perfeito. Eu vou dar-te aqui um exemplo. Eu, por exemplo, aqui há uns meses, eu nunca tinha decidido, olha, porque é que eu nunca escrevi uma música? Mesmo de compor, então, eu não sei escrever, não sei tocar ao piano, mas pus-me ao piano, compus uma música, tentando ali uns acordes, e escrevi ao mesmo tempo que compunha, e escrevi uma música. Eu nunca mostrei essa música a ninguém. Porquê? Porque a sensação é de que se eu materializar de alguma forma, corro o risco de estragá-la. O meu sonho em representar, que sempre tive desde pequena, qualquer pessoa que me conhecesse sabia que eu dizia que queria fazer teatro ou queria de alguma forma estar ligada às artes performativas, ao guionismo, à realização, à encenação, à representação. Eu não fiz nada disso. Porquê? Eu não posso culpar os meus pais propriamente e dizer a culpa foi deles porque não tive o encorajamento suficiente em casa. Tudo bem, porquê? Porque eu não tenho propriamente o feitio até de amochar, até sou suficientemente rebelde nesse aspecto de fazer fim-capé. Não, eu quero isto e vou fazer, porque nisso eu até sou obstinada, sou persistente. Não foi, eu própria auto-boicotei-me e há dois motivos que estão por trás disto, e hoje, a posteriori, não é? Fazendo a análise, claro que na altura eu não tinha consciência disso, mas e que são bastante contraditórios entre si. Um motivo é o tal medo de não me revelar suficientemente especial. E outro é um pânico de perder o anonimato. Um pânico de alguma forma estar nos holofotes ou de estares no meio do rebanho? Ou estar na fama. Não, ao contrário, tinha medo de ser famosa. Ok. Então, como eu não queria ser... de ser visível no rebanho. Sim, eu queria fazer coisas especiais, mas não queria que ninguém me conhecesse. É um dilema impossível. Como é que se consegue? Querias continuar invisível. Nas artes performativas, fazeres coisas especiais e seres invisível. Não, é um dilema impossível. E então, ficou também lá na nuvem. E aí na nuvem tudo é possível. Só que, entretanto, esqueci-me que o tempo passa, não é? E por isso é que lançar este podcast é tão crítico, porque, contendo ele, está cheio de imperfeições, não é? E estou, de alguma forma, a contrariar a utopia. E estou a admitir a mim própria, ok, se calhar não é preciso fazer nada de muito genial, se calhar basta só fazer algo autêntico, que venha de mim. Mas isto custa-me imenso, isto é uma tortura e custa-me também. Ou seja, estás aí para o ponto 1, estás em crescimento, Maria. Mas estou a contrariar outra coisa, que é esse tal pânico da exposição pública. Okay. E por isso eu agora estou aqui muito entusiasmada a falar de mim, mas eu sei que se calhar daqui a bocadinho, ou amanhã quando for ouvir o áudio, ou quando lançarmos este podcast no dia 9 de novembro, eu vou-me enfiar num buraco de vergonha. Vais precisar de acompanhamento. Vou-me enfiar num buraco de vergonha. Eu não me vou embora, eu não te abandono, não vou Maria. ver isto. Sabes que um dos problemas do 4 é a sensação de abandono. Sentir abandonado aqui no mundo ou pelos outros, mas ele vai criando condições sensação para isso. De abandono. Por isso eu prometo que não te abandono depois deste podcast. Obrigada, Vítor. Porque pode vir isso. uma coisa que tem a ver com o teu tipo específico de 4. Sim. O teu tipo específico de 4, que é o 4 social. No último episódio vamos abordar um bocadinho. Sim, mas podes dizer isso. O 4 social tem uma questão que se chama vergonha. Sim. Já te vou explicar o que é isto da vergonha no 4. Sim. Deixa-me só aqui dizer, então, relacionado com isto. Esta tal passividade platónica é transversal aos grandes sonhos, como a coisas tão prosaicas como, por exemplo, a parede do quarto dos brinquedos de minha casa, que está há quase um ano, caiu um quadro um dia, porque atrapou caiu o quadro, e aquilo depois ficou à vista imensos pregos daqueles de plástico horríveis, aqueles pregos, sabes, de plástico, brancos, mesmo feios, não sei, aquilo está horrível. E então eu chego a não convidar pessoas para ir à minha casa por causa daquela parede, imagina, num quarto dos brinquedos, who cares? Mas ouve isto, é que isto é um bom exemplo, porque então em vez de eu um dia perder uma tarde a fazer só ali qualquer coisa para safar a parede, sei lá, pôr ali umas fotografias ou já tentei pôr uns desenhos dos miúdos, mas depois caem, não sei, tinha que tirar os pregos, tinha que pôr um blue tack, qualquer coisa, mas como lá está, são coisas do dia-a-dia cotidiano e portanto ficam para segundo plano. Eu prefiro que aquilo esteja horrível, isto é um processo incoerente. Então mantenho aquilo lá há quase um ano horroroso, versus estar só engraçado, porque
está na nuvem platónica, está lá o sonho de uma parede espetacular, que se calhar nunca vai acontecer, porque eu nunca vou ter tempo suficiente, mas enfim, eu até tenho, por isso, mas depois, paradoxalmente, que é isto que tu dizias do subtipo social, eu até concretizo coisas, eu até acho que dentro deste platónico, sou bastante concretizadora, vou concretizando aqui e ali bastantes coisas, e vem-me até, tu fazes muitas coisas, mas depois, enfim, às vezes estão um bocado desligadas entre si. O que é que acontece quando eu concretizo? Eu não me permito a satisfação plena do momento, eu não gozo do momento, porque é um bocado, pronto, à dita saudade do futuro, alia-se aqui uma nostalgia do passado. Então, porque eu concentro-me naquilo que poderia ter sido versus o que foi. Okay. Então, eu fico a reviver de forma masoquista aquilo que acabou de acontecer, a experiência que acabou de me acontecer, concentrando-me sempre mais no que está em falta. Olha, e como é que é sentir isso? Não, é horrível. O que é que sentes? O que é que sentes? É fico possível... ali a reviver, mas fico a reviver. Sabes o que é que chega a acontecer? Mas reviver mentalmente ou sentes mesmo não, sinto, no teu coração? É uma dor horrível, é uma dor. Eu quero fazer rewind do momento e então como é que eu faço o rewind? É horrível isto que eu vou dizer, é até um bocado grave, mas eu agora queria dar um exemplo, mas tenho medo de não termos tempo, deixa lá ver. Pronto, eu tive um encontro com uma pessoa muito especial e era uma coisa tudo ou nada que nunca mais iria ter. E eu não estava bem à espera, ou enfim, não disse as coisas que queria ter dito. Tu não imaginas a dor que foi nos dias seguintes reviver o meu idealismo versus aquilo que tinha acontecido. E então o que é que... E olha o masoquismo disto, eu fiquei a reproduzir, mas isto era inconsciente, eu dava por mim a reproduzir as palavras que eu gostava de ter dito, assim a falar para o ar, para as paredes, e falava, olha, não sei o quê, falava com essa pessoa. Presa nessa então, situação. Parecia que eu ao reproduzir o discurso ideal, parecia que me estava a salvar a mim própria. Estavas a recriar a situação. Estava a salvar o momento, mas em modo fantasia, porque quer dizer, o momento nunca mais ia acontecer. Sim. Aquilo já tinha acontecido e eu continuava a perder tempo da minha vida. Porque é como se tivesses ficado presa nesse um discurso momento do para tempo. algo que já aconteceu. É doentio. Mas enfim, pronto, então, eu queria dizer isto, deixa-me lá ver, exato, para não me perder, eu até tinha aqui uns pontos. A virtude que nós quatro, agora os quatro perguntam, se quem se esteja a identificar com estas paranoias, então qual é a virtude que nós temos que restaurar? É uma coisa chamada equanimidade, que é uma espécie de neutralidade face a este carrossel de emoções que nos invade nas nossas experiências. E que é um contraponto à tal paixão da inveja, porque nós na verdade temos inveja da normalidade, da simplicidade com que os outros à nossa volta lidam com a vida. Parece tudo tão simples. Parece que eles estão felizes, não é? Com só aquilo. que ao mesmo tempo, agora pronto, qual é aqui a verdade chocante que eu venho aqui revelar? É que eu ao mesmo tempo não quero isso. Pois. Não sei se quero, ou seja, eu não... Seguramente que não queres. Eu não sei, mas isto também eu não sei se estou neste momento em condições de prescindir totalmente da vertigem emocional que me atira ora para as profundezas da dor, ora para os voos mais altos de êxtase puro, ora para a fúria avassaladora, ou para a neura melancólica, ou lá está para o estado jubiloso La La Land. Eu não sei se quero prescindir disto, eu não quero, porque se prescindisses, encontravas a tua essência. Mas depois, não, mas eu sei qual é a tua essência é a origem, lembras-te? Lembro-me. Mas sabes porquê? Porque ao mesmo tempo, isto, eu gosto desta intensidade que o drama nos traz. Nós temos uma atração pela dor e pelo sofrimento, sabias? Sim. Mas isso é todo o ser humano. O 4 parece que ainda se sente mais atraído por isso. Mas há uma coisa, eu às vezes só de ouvir uma canção, mas isto é mesmo verdade, não é às vezes, é sempre, qualquer canção que seja assim mais especial para mim, eu desprendo-me perigosamente do real, ou seja, eu de repente em meio minuto já estou só de ouvir aquela música a fantasiar com algo que é completamente impossível, mas isso já me basta, isso basta-me, parece que resolve o meu dia. Pronto, e então a propósito da fantasia, que também é o que eu também venho dizer, e talvez desequivocar aqui um bocadinho,
Também não acho que passe por nós renunciar. Não nos tirem a fantasia, é tudo o que eu digo. Não tirem a fantasia Os ao quarto. disfarces? Não tirem. Não porque tirem nós os disfarces? Sabes porquê? Porque a fantasia, não sei se os outros 4 sentem isto, a fantasia para mim exerce um papel de complementar a minha própria biografia. Porque nem aquilo que verdadeiramente aconteceu está definitivamente a salvo. Porque nós esquecemos das coisas. As coisas dissipam-se. É ou não é? Por isso, sabes quando dizem que na hora da morte nós vamos ver passar em retrospectiva, assim em flash de segundo, todas as imagens daquilo que nós vivemos? Então, eu estou convencida que eu vou confundir aquilo que eu realisticamente vivi, as memórias daquilo que eu realisticamente vivi, com as realidades paralelas que eu fantasiei. Eu vou reconstituir aqui uma trajetória fundindo imaginário com real e está tudo bem. Mas aí coloca-se a questão, o que é real afinal? Mas essa perspectiva conforta-me imenso, sabes porquê? Porque dá-nos uma riqueza interior que o real por si só não é capaz de dar. E o que é real afinal? E é por isso que a ficção é tão vital, porque a ficção consegue condensar toda a verdade universal numa história. Como é que eu explico isto? Em que a própria história torna-se mais verdadeira do que a realidade, no sentido em que nós, na vida real, vivemos a verdade de forma mais fragmentada, mais retalhada, aqui e ali, vamos tendo uns ensinamentos. Aliás, o Javier Marias, eu até fui pesquisar, mas não encontrei sobre isto, por exemplo, Javier Marias, que é um romancista que morreu há pouco tempo e que eu adoro os livros dele, são romances. Os romances. Ele escreveu uma coisa um dia num ensaio que vinha no fim de um romance, uma coisa que eu gostava de ler, que, aí está aqui, que diz assim: as pessoas talvez consistam tanto no que são como no que não foram, tanto no comprovável e quantificável e recordável como no mais incerto, indeciso e esfumado. Talvez sejamos feitos em partes iguais do que foi e do que podia ter sido. Eu não sei se ele era um 4, mas isto... Mas é um discurso que E agora a pergunta bem. Que os 4 nos podem fazer. Então, Vítor, Maria, como é que nós podemos compatibilizar a fantasia no nosso crescimento para o ponto 1? Certo. Não é? Está aqui, podes... Ponto 1 não é pé no chão. Já que tens ideias tão fantásticas, concretiza. Mas pronto, mas isto... Traz essas ideias para a terra. Não será isto trair o nosso núcleo? Ou seja, agora de repente obrigam-nos a ser metódicos, certinhos, disciplinados. Ninguém te obriga a nada, como tu sabes. Porque eu sempre fui apologista de que mais vale nós concentrarmos todas as nossas energias naquilo em que já somos bons e não fazer muitos esforços naquilo em que nunca vamos ser bons. Por exemplo, eu nunca vou querer fazer um curso de Excel, não me interessa. Nunca vou ser muito boa no Excel. Mas pronto, mas e eu não te vou interromper muito agora, porque vou deixar que o 4 se liberte. Interrompe, então diz-me e depois eu vou dizer uma coisa que eu descobri contigo. Repara, o 4 é muito autorreferente. O 4 adora falar sobre si próprio. E o 4 precisa de plateia, precisa que alguém o ouça e que alguém o escute. Isto é muito importante, porque se vocês têm 4 lá em casa, os 4 precisam de espaço para se darem a conhecer. E eles precisam de tempo para serem escutados, para serem ouvidos, para haver uma atenção genuína e verdadeira. Ou lidos, porque há muitos escritores também. Pronto, ou lidos. Ou seja, eles precisam de ser conhecidos, por outro lado, por aquilo que é a sua obra. O 4 é o artista do Enneagrama, não é por acaso. Ele é considerado o artista ou o romântico, portanto, ele dá-se a conhecer através da sua obra. O romântico não é que esteja sempre a colocar velinhas, utopia, mas tem a ver exatamente com a utopia, com aquilo que é o fantasiar daquilo que podem ser inúmeras realidades possíveis. O saudosismo português. Saudades de uma coisa que ainda nem sequer aconteceu, por exemplo. Exato, completamente. Ou seja, vocês, para entenderem um 4, para já entenderam uma coisa, se não forem 4... do tipo 4 têm alguma dificuldade de lidar com isto, porque o 4 pode ser muito complexo para os outros tipos e muito intenso, excessivamente intenso para os outros tipos. Portanto, para amar um 4 é preciso entendê-lo profundamente, é preciso uma ligação muito especial. É verdade. E o 4 está à espera disso. E uma paciência de santo. E diz-me, mas uma coisa que a Clarice Lispector, que também, portanto, eu não sei se o Javier Marias era 4 ou não, mas ele tem muito de 4, porque ele fala muito naquela coisa, tudo se esfuma, enfim. Mas a Clarice Lispector, que eu também acho que provavelmente podia ser 4,
dizia uma coisa que era: até cortar com os nossos defeitos pode ser perigoso, porque nunca sabemos qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Pronto, mas então esta pergunta, mas como harmonizar tudo isto? Até porque não sabes se aquilo é um defeito e o que é um defeito, pronto, e na verdade. Tu ensinaste-me a ver uma coisa no Enneagrama, amplificou aqui a noção de que, ao mesmo tempo, nós... o que é que então poderá ser para nós a equanimidade? É a arte de nos libertarmos daquilo que criamos. De libertar da fantasia, ou seja, este podcast, por exemplo... Eu estou a pôr as fichas todas em algo que está fora de mim, neste momento, não é? E estou, porque me deixo seduzir demasiado pelo prazer das emoções fortes, como, por exemplo, este podcast. Eu estou a precisar de provar algumas coisas a mim própria, até num gesto de compaixão para com a minha adolescente, não é? Que gostava de ter feito teatro e não fez, e vamos deixá-la agora sentir-se infantilmente feliz no palco deste podcast. Mas pronto. Mas desde que... Se eu me distanciar o suficiente, não me deixar embrulhar demasiado pelo drama que a experiência provoca, ou seja, não me confundir com a experiência, não me apegar demasiado à experiência. Nós não somos a experiência, nós somos uma então, outra coisa, talvez isso seja o ponto de equilíbrio. E até porque ao mesmo tempo, não estou a querer renunciar à experiência efêmera, eu estou só a querer esclarecer o equívoco em que caio total, várias vezes, não é? Até porque é a vivência dessa experiência efêmera que me pode, talvez, que me permite dar o salto e que me põe em contacto com o eterno. Por isso nós não precisamos de negar não, ao contrário, não precisamos negar o relativo para abraçar o absoluto. Assim como também precisamos de compreender a nossa pequenina personalidadezinha para abraçar a nossa essência. Por isso esta dicotomia faz sentido, não é? Tudo faz sentido desde que estejas a caminhar para a resolução do problema. Eu que sou feita de água, a água é o meu primeiro elemento, portanto eu sou aqui uma piscina oceânica, preciso de construir um barquinho para navegar nesta água de que sou feita e não me afogar. Disso. A barca, olha, isso não me afogar na isto água. Isto nunca foi dito, pelo menos por mim, e é muito interessante onde tu me ajudaste a chegar agora. Então, saindo aqui do jogo da personalidade, há uma coisa que se chama o caminho da alma aqui no Enneagrama, e há uma passagem que é crucial do ponto 4 para o ponto 5, porque existe um buraco entre o ponto 4 e o ponto 5. Mostra lá o buraco. Ok, aqui está, este buraco. Ele simboliza a travessia da alma. Quando a alma consegue libertar-se de todos os seus condicionamentos, de tudo aquilo que aprende a esta dimensão mais terrena, mais física da personalidade. Tu falaste na barca, precisamente. Tu estás no ponto em que é feita a passagem, em que é preciso uma barca para conseguir transpor este lago, que é um lago onde estão todas aquelas coisas que nos podem fazer submergir. O medo, a raiva, a inveja, o orgulho, todas essas coisas. Nós precisamos de uma barca para atravessar este lago e passar para o ponto 5. Okay. O ponto 5 é quando tu vais fazer o lago, a conexão. Não, o oceano vasto, de facto, vastíssimo. É um oceano, olha, de emoções, que são as emoções. Inclusivamente nós, se virmos aqui o nosso sistema solar, aqui nestes 9 pontos, sim, podemos ver aqui aquilo que é a distância que existe entre Marte e Júpiter. Marte, ponto 4, Júpiter, ponto 5. Existe uma cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. Isto é um mundo. É lindo. Por Vamos isso é falar que sobre isto no nosso próximo episódio. Aquilo que tu estás a permitir, e de facto também com a minha colaboração, é suscitar a curiosidade nas pessoas que estão aqui a escutar e a ver este podcast. Claro. Estás a fazer um ótimo trabalho. Mas eu sou uma burla. Porque... E fizeste um trabalho, não és burla, porque, não, porque eu estou foi aqui brilhante a exposição que tu fizeste em relação ao tipo 4. Mas deixa-me, porque é que eu digo, quando eu digo isto, eu não estou ainda em condições de evoluir para esse estado de equanimidade. Eu estou a admitir que sou uma burla, portanto, não façam o que eu faço, façam só o que eu digo. Estou eu aqui a fazer um podcast de autoconhecimento, a ler imensas recomendaçõezinhas para as pessoas, como é que elas podem evoluir, e eu digo que não estou ainda em condições para prescindir deste abismo emocional. Porque para isso tu precisas te libertar do passado.
todo o passado. Esta é a passagem do lago, aqui para o nosso Eni tipo 4, é quando ele deixa o passado na margem do lago, de onde ele está a querer sair. Enquanto tu levares o passado e contigo, ainda tenho ainda o passado comigo, tu não muito. acessas à tal equanimidade, que é um estado muito mais fantástico do que este estado da melancolia. Porque a pessoa Aquilo que te trava, concentra-se muito no que poderia ter sido. o não é? obstáculo à tua barca chama-se melancolia, Que é a que nossa... é esta doce saudade daquilo que eu poderia ter sido. Certo. E que ainda está lá na nuvem, eu ainda posso ser. Tu podes ser. Mas quer dizer, só para mim própria, não é? Mas Pronto. não neste mundo. Mas quem és tu, na verdade? Mas para também darmos aqui mais destaque ao 2, uma coisa muito gira, que eu ontem confirmei contigo ao telefone, acho que era um texto que tu me deste do Cláudio Naranjo aqui há tempos, Sim. sobre os amores, a forma como cada tipo vivia o amor. E tanto o 2 como o 4 vivem o amor de forma muito apaixonada. O 2 de forma mais... acredita e exalta a sua paixão, é o sedutor e conquistador por natureza, que vem desse tal vício emocional do orgulho, não é? É um amor-paixão, um E da amor-necessidade. fixação de agradar também. Um amor-necessidade mascarado pelo amor-dar, não é? Quando ainda está naquele nível de consciência mais baixo, até ele fala lá numa generosidade egocêntrica, porque precisa daquele reconhecimento, claro que... Mas olha lá, eu conheço pessoas Claro que sim. que são mesmo... boas e estão ali para dar aos outros e que estão ali a antecipar os problemas dos outros e que são verdadeiramente altruístas, não A questão do dar, esse ressabiamento, esta dar cobrança. e servir é das coisas mais elevadas que tu podes fazer neste mundo. A questão do 2 não é a questão de dar ser uma coisa má, é que ele dá mas não recebe. Ou seja, ele na verdade ele não está a dar a ele próprio. Mas ele quer receber. Ele quer receber a partir daquilo que o outro lhe vai dar. Ou seja, isto é complexo ao mesmo tempo, embora muito preciso simples. Ir fazer uma sessão com o Mas Vitor. o dar aqui é que ele, em vez de dar uma coisa que ele acha que o outro necessita, ele vai passar a estender, quando ele está num caminho já de essência, ele vai passar a estender aquilo que ele já tem. E ele dá por carência. Aquilo que é a carência dele, ele vai dar ao outro para que o outro preencha a sua carência, entendes? Mas temos também o tal nível mais elevado. Mas agora, E eu atenção vou que eu ler. conheço pessoas do tipo 2 que dão genuinamente, Pois, e genuinamente. que estão em processos, já sabes, tudo tem a Completamente. ver com níveis de consciência, Claro. com a consciência, com o trabalho pessoal que a pessoa já Sim. fez, etc. A nossa personalidade não é uma condenação. É um caminho para a liberdade. Estou só aqui a ver Nós o estamos tempo. aqui já O 4 fora de que tempo. não crê em si mesmo, não estamos não, por acaso Não. eu controlei aqui. O 4 que não crê em si mesmo apenas sofre o amor. Por isso o amor não é suficientemente perfeito. Não, como o amor não é suficientemente perfeito ou romântico para chegar a tocar a sua sensibilidade, torna-se mórbido pela intensidade da sua sede no outro. É o chamado amor enfermidade. Pronto. E... aliás, eu li um livro sobre isto no outro dia, que acabei de ler, foi uma coincidência, da Annie Ernaux, que ganhou o ano passado o Prémio Nobel da Literatura. É um livro muito pequenino, Uma Paixão Simples, lê-se numa tarde. E aquilo, a narradora só pode ser um 4. Aquilo é impressionante a maneira como... Maria, também te vou dizer uma coisa. Impressionante. Em determinados momentos da nossa vida, todos podemos ser um 4. Só que o 4 é um especialista em ser um 4, entendes? Estás a ver a diferença? É o exagero, Estás nós a ver não a diferença? conseguimos não ser Há aquilo. muitos artistas que não são do tipo 4, como deves Claro, como calcular. é óbvio. Agora, o 4, ele tem uma alma de artista por natureza e a arte é muito a sublimação daquilo que muitas vezes é a nossa dor, não é? A forma como desejamos que os outros Sim. nos vejam, porque nós podemos achar que os outros não nos veem como nós somos verdadeiramente. Então, é uma tentativa, o 4 faz uma tentativa de se mostrar através de várias formas para que os outros possam finalmente reconhecê-lo, para que ele sinta que existe. O problema aqui do 4 é que ele precisa de sentir que está vivo, que tem existência. E a existência só consegue encontrá-la em momentos de grande intensidade. De grande sublimação. Para não deixarmos aqui os 2 prejudicados. Então, em relação sempre àquela questão dos níveis, o nível patológico do 2,
pronto, não é aquele estado mais doentio, que não estamos a dizer que exista alguém assim, mas é, em termos teóricos, manipulador e coercivo, cobra dos outros o quanto lhes devem. Autodesculpa-se uma vez que se sente abusado e vitimizado e fica amargamente ressentido e zangado. A somatização da sua agressividade para obter atenção externa corresponde geralmente ao transtorno da personalidade histriónica. No seu melhor, aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, profundamente humilde e altruísta, entrega-se ao serviço dos outros, sem deixar de atender às suas próprias necessidades internas. Atencioso, carinhoso, sente que é um privilégio estar na vida de outras pessoas, dando amor incondicional a si mesmo e aos outros. Recomendações para chegar aqui. Lembra-te de que, se não atenderes às tuas próprias necessidades em primeiro lugar, é altamente improvável que consigas atender às necessidades de outra pessoa sem ressentimentos e frustração subjacentes. Isto não é ser egoísta, pelo contrário, serás muito mais eficaz na resposta ao exterior se cuidares de ti de forma equilibrada. Observa os teus motivos ao decidir ajudar alguém. Embora ajudar alguém seja certamente uma característica admirável, enquanto esperas uma apreciação ou mesmo uma retribuição, prepara-te inevitavelmente para a decepção. Corres o risco real de cair em padrões inconscientes de codependência com entes queridos e eles quase nunca trazem o que tu realmente desejas. Embora haja muitas coisas que possas querer fazer pelas pessoas, muitas vezes é melhor perguntar primeiro o que elas realmente precisam. Tens o dom de intuir os sentimentos e as necessidades dos outros, mas isso não significa necessariamente que eles queiram que tu os ajudes da maneira que tens em mente. Comunica primeiro as tuas intenções, disposto a aceitar um não obrigado. Isto não significa que não gostem de ti ou que estejas a ser rejeitado. Depois de fazeres algo pelos outros, não os lembres disso. Deixa correr, ou eles próprios se lembrarão da tua generosidade e agradecerão à sua maneira ou não. Chamar a atenção para o que fizeste por eles apenas coloca as pessoas em situação de desconforto e não vai satisfazer ninguém nem melhorar os teus relacionamentos. Embora os outros possam não expressar a sua gratidão da mesma maneira que tu naturalmente expressarias, aceita que há outras formas mais subtis de amar. O amor está sempre disponível, mas apenas na medida em que estamos presentes e por isso receptivos a ele. Celebridades aqui do 2 que eu pesquisei, tinha aqui João Paulo II, Desmond Tutu, Eleanor Roosevelt, Stevie Wonder, Elizabeth Taylor, a personagem Melanie Hamilton Wilkes, não sei, não estudei sobre isto. Gone with the Wind, do Tudo e que o Vento Levou. Tens assim mais alguma... Só sugerir, isto é uma especulação, mas a Madonna, por exemplo. Por acaso acho que estava lá a Madonna, tens razão. Pronto. Ou ali noutro sítio, ou Roberto Carlos, depois. se quisermos ir para uma coisa mais... E um país do 2, Vítor? Olha, país 2, muitas vezes Itália pode ser considerado um país 2, mas há várias Itálias, como tu sabes. Pois. É mais aquele lado aquela coisa muito impulsiva e de falar alto e de querer... De abraçar todos. Exatamente, e aquela gritaria a mesa toda. Posta e exato. Tudo, e a massa, para todos, a pasta. e a pasta, é isso, muito 2. Ok, nível doente do 4. Quando os sonhos falham, deixa-se paralisar emocionalmente e atormentar por delírios de vergonha e autodesprezo, culpando os outros por não o compreenderem, muito dependente de alguém que o resgate. Isto é completamente verdade. No extremo, corresponde aos transtornos de personalidade depressiva e narcisista. Nível transcendente do 4. Onde é que nós queremos lá chegar? Profundamente autoconsciente dos seus sentimentos e impulsos, é sensível e intuitivo consigo mesmo e com os outros, dono de uma delicadeza e empatia genuínas. Na busca de si mesmo, é capaz de transformar o drama de todas as suas experiências em algo valioso, possivelmente uma obra de arte. Deixa-se inspirar e autorregenerar, expressando criativamente o pessoal e o universal. E como é que nós fazemos para chegar aqui? Não te equipares aos teus sentimentos, sobretudo os negativos. Estes não fazem de ti uma pessoa má, apenas falam sobre ti nesta circunstância, não necessariamente mais do que isso. Tudo passa, és só um canal por onde os sentimentos circulam. Compromete-te com o trabalho significativo que contribua para o teu bem e o dos outros, não importa quão pequena seja essa contribuição. Trabalhar de forma consistente no mundo real dar-te-á um contexto no qual ativas o teu potencial e realizas os teus talentos. Ainda que a obra fique aquém do teu ideal, ainda que sintas que precisavas de mais tempo contigo próprio, pelo menos foste capaz de materializar. Uma autodisciplina saudável não é incompatível com a tua liberdade ou individualidade.
também estou a dizer isto para mim. Podes manter conversas longas contigo próprio na mesma, a partir da tua imaginação, desde que venham de um lugar de amor incondicional, liberto de ressentimentos pelo não vivido. Acarinha e entrega à origem aquilo que não foi vivido e concentra-te no que podes viver aqui e no agora. Vamos às nossas músicas para nos podermos despedir. País Pronto. 4 já agora. País 4, pois, Olha, Portugal. o O nosso. 4 social, Aliás, eventualmente. há um livro de José Gil, Portugal Hoje, O Medo de Existir, que fala numa coisa que é a não inscrição do povo português, vale muito a pena ler e percebe-se porque é que nós somos, é este saudosismo, Dom Sebastião, podíamos estar aqui a Exatamente. dissertar. E por aí fora. Enfim, personalidades tipo 4, Tchaikovsky, Virginia Woolf, Gustavo Mahler, Frida Kahlo, Maria Callas, Bob Dylan, Leonard Cohen, Amy Winehouse, Kate Winslet, Johnny Depp, o Jude de Uma Pequena Vida, é um livro que eu li há pouco tempo. Quem leu este livro, espetacular, o Jude, só pode ser um 4. Isto é uma especulação minha, não sei. Música 2, a tua música. Olha, música 2, há uma música de um cantor brasileiro chamado Roberto Carlos. Claro. Um romântico, não é um 4, é um 2. Sim. Uma música muito curiosa que se chama Esse Cara Sou Eu. Muito eu costumo bem. usar essa música até em algumas formações em empresas. A que eu tenho para sugerir é da Marisa Monte, Amor, I Love You. Agora para o 4, eu sugiro. Bem, tinha aqui duas, também não faz mal. Fazemos o que. Nós não temos patrões aqui, fazemos o. Pronto, podemos dizer. Então, Creep, Radiohead. Pronto, essa é mesmo muito 4. Completamente. E há outra que eu adoro também, que é o From Now On, versão live do Supertramp, que é Guess we'll always have to be living in a fantasy. Pronto, é espetacular esta música. Ouçam esta versão. Vamos deixar os links todos destas músicas. Ok. Vítor, qual é a tua... Olha, vou só dar uma questão. Há muitas músicas dos The Gift, que são 4. Tenho aqui uma música também que entrou na banda sonora de uma Sim. série Equador, chama-se Vida Tão Estranha. Eu penso que era do Roberto Leão. Rodrigo Leão. Do Rodrigo Leão, perdão. Que é mas tinha ótimo. uma cantora também, que eu não me lembro do nome Já sei. dela. Vida tão estranha. Isso. Não é? Agora, estou-me a lembrar de uma música fabulosa do Peter Murphy, que era o vocalista dos Bauhaus, que é A Strange Kind of Love. Ok, então Não há música deixamos- mais 4 do que essa. Está bem. E eu agora também me estou a lembrar de mais de outras, mas temos que nos despedir. E vamos. Espero que tenham gostado. Vamos ter o próximo episódio, vai ser o último. Vamos Pronto. fazer uma festa. Prometemos aqui muitas Eu surpresas. prometo que trago o 7 nesse episódio para fazer a Um festa. grande abraço, um grande beijinho a todos e não disfarcem. O dever acima de tudo. Eu estou aqui para ajudar. E eu estou aqui para ganhar. Isto só vale a pena se for especial. Gente ignorante é que não. Cuidado, isso vai correr mal. Opa, desfruta a vida. Camada, deixa esse troveio. Ai, eu não gosto nada de conflitos. Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces.